Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live do programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, pediatra, e aqui nesse programa eu te ajudo a amamentar sem dor, a cuidar do seu bebê com segurança e saber exatamente o que fazer nos primeiros 1000 dias de vida desse ser humaninho que você vai ter que cuidar pelo resto da sua vida. Eu digo 1000 dias de vida por quê? Porque, em geral, o foco que eu dou aqui nessa live é para gestação até os primeiros 2 anos de vida do seu bebê. Embora eu seja pediatra e atenda crianças e adolescentes, eu adoro atender todas as faixas etárias, nesse programa o foco é para os primeiros dias mais importantes da vida do ser humano. E por que isso? Porque tudo que acontecer nos primeiros 1000 dias de vida do seu filho, que vai ser desde que você descobre que está grávida até os primeiros 2 anos dele, vai refletir nas suas condições de saúde ou de doença quando ele tiver adulto. Por isso, eu foco tanto nos primeiros 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos de vida. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Encaminhe essa live para alguém que você acha que pode tirar proveito, para alguma mamãe que ainda está gestante, mamãe de recém-nascido, mamães de bebês pequenininhos. E hoje, como eu não estou na minha casa, hoje eu estou em Minas Gerais, eu vim crismar a minha sobrinha aqui em Araxá, gente. 9 horas de viagem, uma chuva danada, então a luz não tá tão boa aqui, a gente pegou um ambiente, um quarto meio improvisado, e para não perder, para não deixar de fazer essa live com vocês, que para mim é sagrada toda quinta-feira, eu só não faço na quinta-feira quando realmente não dá, e hoje, como à noite eu tenho esse compromisso, então eu trouxe a live agora para de manhã. Então eu tô falando diretamente de Araxá, Minas Gerais. Alguém aqui conhece Araxá? Já comeu doce de leite, queijo de Araxá? Escreve aí pra mim. Quem quer comer doce de leite e pão de queijo de Araxá? Olha, não tem igual, hein, pessoal? Não tem igual, vale a pena. Vem conhecer Araxá, conhecer a Casa Grande lá, a Casa Grande onde morou a... Como é que é o nome daquela imperatriz lá? Beja. A Dona Beja. Quem já assistiu Dona Beja, gente? Lá é o museu da Dona Beja. Tá bom? Então, falando diretamente de Araxá, na live de hoje eu vou responder muita pergunta boa, gente. Teve tanta pergunta boa pra caixinha de pergunta e eu vou tentar responder todas. Não sei se eu vou dar conta de responder todas, porque eu gosto de responder completinho. Se vocês estiverem aqui, quiserem mandar perguntas, mandem perguntas, aí eu vou encaixando aqui no meio e vou até priorizar quem estiver aqui ao vivo, tá? Vou pedir para que vocês foquem nas perguntas relacionadas a esses primeiros 1000 dias de vida dos bebês. E aí eu vou tentar priorizar quem estiver aqui comigo. Beleza? Então, bora começar nossa live. Eu quero saber só a idade dos bebês de vocês e se vocês estão gestantes. Escreve aí para mim na live quem tá gestante e quem tá mãe de bebezinho, se é recém-nascido, se é bebê maiorzinho. Escreve pra mim aí, porque é legal eu saber com quem eu tô falando, quais as perguntas que eu priorizo aqui na caixinha, porque aí eu vou priorizar perguntas que sejam interessantes pra vocês que estão aqui, beleza? Ó, vou começar, tá? Sem enrolação, ó, gestante 29 semanas, vai escrevendo aí, gente, vai escrevendo pra mim, que isso aí vai me ajudar. Tem pergunta de gestante aqui também. Bora começar, vou começar com as perguntinhas que me mandaram nas caixinhas de ontem. Perguntas boas, tá? Olha só. Vamos começar aqui. Uma mãe me perguntou o seguinte. Eu quero saber... Isso, gestante, bebê de 5 meses. Ai, lindinho, meu paciente Zion. Bebê de 1 mês e 4 dias. Beleza, quem mais? Deixa eu ver. Tá. Bora lá, vocês não saiam não. Vocês aproveitem as perguntas das amiguinhas, hein? E vocês que são gestantes... Prestem atenção, porque daqui a pouco nasce o nenê, ó, passa rapidinho, vocês vão ter as mesmas dúvidas. E eu ainda dou uma dica pra vocês. Quando entrarem na minha live, tenham um caderninho, porque, olha,
que eu passo aqui é dica, assim, é de ouro. Isso aqui é estudante de medicina, estudante de pediatria, se tivesse na minha live ia tirar muito proveito, ia aprender muito, viu? Tá? Raramente eu passo opinião própria, opinião pessoal. O que eu passo aqui são todas recomendações embasadas ou pela Organização Mundial de Saúde, ou pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ou pelo Ministério da Saúde. Lógico, muitas vezes eu dou a minha contribuição e aquilo que dá certo, aquilo que eu acho que funciona, que não funciona, que eu fiz, o que eu deixei de fazer na minha vida como mãe e como pediatra. Mas, na maioria das vezes, o que eu dou de informação para vocês pontual é com base em documentação científica, daquilo que a gente sabe que é a melhor orientação, tá bom? Então, eu recomendaria um caderninho, um lapisinho, porque essas coisas a gente sempre esquece. Nosso cérebro, depois você fala com ela, amor. Beleza, gente, vamos começar. Então, olha só. Vou começar com perguntas intermediárias aqui, que vai servir tanto para gestante quanto para mamãe de bebê, tá bom? Uma pergunta boa aqui, ó. Como identificar torcicolo em bebê de 2 meses? Pergunta ótima. Por quê? Essa pergunta é tão boa. Porque o torcicolo, pessoal, que é quando o bebê nasce ou nasce com o torcicolo congênito, que a gente fala. Quando ele nasce com o torcicolo, a gente chama de torcicolo congênito. E às vezes ele adquire o torcicolo, que a gente chama de posicional. Por ficar muito numa posição, por escolher posição, ele acaba adquirindo um torcicolo também depois que nasce. Algumas vezes é difícil saber exatamente se esse bebê tinha torcicolo congênito, se foi posicional, se foi adquirido depois que nasceu. Mas o fato é que quanto antes você percebe e vai adotando algumas medidas, alguns reposicionamentos, melhor, ou até procurar o fisioterapeuta, melhor. Então, o torcicolo congênito, ele acontece geralmente dentro da barriga da mãe. Esse bebê adquire uma posição viciosa e por faltar circulação ali na região do pescoço, do músculo que a gente chama de esternocleidomastoideo, faltando circulação ali, esse músculo é como se ele esquemiasse, faltasse nutrição, oxigenação para ele, e aí ele vai enrijecendo, é como se ele fosse ficando fibrosado, porque falta irrigação para ele, vai ficando duro, e esse bebê nasce com essa posição, esse pescocinho duro com dificuldade de mobilidade, de mexer o pescoço para lá, para cá, e a gente começa a perceber algumas limitações nesse bebê. E alguns bebezinhos nascem, a gente não percebe nada, e com os dias a gente começa, depois de um tempo, a perceber que esse bebê está escolhendo posição. Então, como é que a gente pode perceber isso, tá? Como identificar num bebê de 2 meses? É muito possível num bebê de 2 meses você identificar. De que maneira? Começa a prestar atenção no seguinte. Primeiro, seu bebê nasceu. Palpação do pescoço. Palpa o pescoço. Veja se você nota algum enrijecimento, algum nódulo mais endurecido no pescocinho do seu bebê, tá? Aqui começa a notar se tem alguma diferença na consistência da musculatura aqui dos 2 ladinhos. Observe se seu bebê adquire posições de preferência quando tá deitadinho. Fica o pescocinho assim. Em geral, o torcicolo ele lateraliza e depois olha para cima, sabe? Os bebês adotam essa posição. Colocadinho, deitado, muitas vezes eles vão adquirindo a posiçãozinha em C. Eles se entortam. Tá? Com o crescimento, então, por exemplo, o ideal é que você observe antes dos 2 meses até os 2 meses, 3. Em geral, na maioria das vezes, é percebido nessa fase o torcicolo. E o ideal é que se perceba ainda nessa fase, porque aí tem muito, dá para se fazer muita coisa, dá para se tratar esse torcicolo de forma muito mais tranquila, com ótimos resultados, com melhora de mais de 95% dos casos. Quando isso passa muito do tempo, passa do ponto, aí vai ficando mais complicado o tratamento. E a gente precisa evitar isso, por quê? Porque torcicolo gera problemas posteriores, tanto, olha só, a magnitude e a importância desse problema. Torcicolo pode gerar consequências ortognáticas na mastigação do seu bebê, sono, postura. Então,
alinhamento da coluna, na questão do desenvolvimento motor desse bebê, até na fase em que ele vai aprender a andar, começa a ficar, engatinhar. Então, tudo isso pode sofrer interferência de um torcicolo não tratado. Até na questão visual e até em questões relacionadas ao aprendizado futuro na escola. Porque crianças com... Vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Essa pessoa, olha só que coisa linda, olha, não é lindinho esse meu sobrinho? Não é lindo? Esse é o Saulo, ele tem 6 aninhos, gente, 6 aninhos, mineirinho, olha, mineirinho porreta, esse menino. Fala oi pra todo mundo, tem bastante gente aqui, ó, pra ver você. Fala oi, onde você vai agora? Na escola. Ah, então tá bom, vai, pode ir. Tchau. E essa grandona aqui, ó, essa aqui é a minha mais velha, gente. Quando eu falo da minha experiência na gestação, na minha primeira gestação e amamentação, é dessa mocinha que eu tô falando. Já tá com 18 aninhos, prestando vestibular de medicina, ó que belezinha. Tchau. Então é o seguinte, como eu ia dizendo, então o torcicolo não tratado, ele gera essas consequências futuras que a pessoa carrega pra vida. Até escoliose, então como eu falei, problemas ortodônticos, escoliose, problemas visuais, problemas motores de desenvolvimento motor, problemas de mastigação, problemas respiratórios, problemas de aprendizado escolar, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí, até uns 2, 3 mesinhos, o que a gente precisa notar? Se o seu bebê começa a fazer assimetria craniana, você começa a perceber que a cabecinha tá mais tortinha. Ai, aqui é mais levantado do que aqui. Atrás mais levantado que aqui, desse lado. Começa a perceber a simetria craniana, tem que levar para o fisioterapeuta. Lógico, passa pelo seu pediatra, ele deve encaminhar. Mas se ele não encaminhar, porque a gente vê muito profissional que fala, é assim mesmo, isso aí com o tempo melhora, não tem problema, isso é só estética. Não é só estética. Então, se o pediatra não encaminhar, procure diretamente um fisioterapeuta para começar a tratar isso daí quanto antes melhor. Ou você percebe que o seu bebezinho, ele mama e ele prefere um peito. Olha só, essa história eu vejo muito. A mãe que fala assim, o meu bebê ele só quer a mama direita, ele não quer mamar na esquerda. Meu bebê não mama bem na esquerda, a mãe começa a ter, o peito fica maior que o outro, faz mastite numa mama mais que a outra, porque essa mama fica mais cheia, porque esse bebê mama mais nessa mama. Então isso pode ser um sinal de torcicolo ou de algum tipo de tensão muscular que esse bebê já está apresentando, que ele não fica bem desse lado mamando. Porque pensa comigo, ele tem que ficar mamando assim, depois do outro lado você tem que colocar ele assim. Então se ele tiver algum indício de torcicolo, ele fica desconfortável numa das posições, tá? Então a gente tem que ficar atento quando o bebê começa a escolher lado de mama para mamar. Não é pro bebê escolher lado de mama. E uma coisa que tem que ficar claro é, a mãe, não produz mais leite numa mama do que na outra. O corpo humano, ele é para produzir leite de forma equilibrada, desde que esteja sendo estimulado de forma equilibrada. Se há um desequilíbrio no estímulo de sucção dessa mama, aí essa mama começa a produzir mais leite do que a outra. E esse desequilíbrio no estímulo, na produção, na sucção, ela em geral vem do bebê. Por que esse bebê está estimulando diferente as duas mamas? A gente tem que pesquisar isso aí, começar a acontecer isso. É bom que haja uma avaliação do fisioterapeuta também, tá? A não ser que essa mãe tenha algum histórico, essa minha mama, eu já fiz alguma cirurgia por alguma razão, ela tem alguma aderência, alguma coisa, e aí pode dar diferença. Fez cirurgias nas mamas, uma teve mais retração que a outra. Agora, se essa mama, a mãe não fez nada nessa mama que justifique essa diferença de produção de leite, a gente tem que buscar isso no bebezinho. Por que esse bebê está mamando de forma mais efetiva numa mama e não na outra? E aí a gente tem que examinar esse bebê. Qual seria um indício no bebezinho novinho? Um indício bom, quando você coloca ele de bruços no tummy time, tá? Ele não fica, ele não gosta. Bebês que tem torcicolo, eles não gostam do tummy time. Você coloca de bruço, ele não levanta, tá? Ele não, porque ele tem esse enrijecimento, isso pra ele incomoda, ele não gosta de ficar naquela posiçãozinha de bruços. A cabecinha em geral, ela cai sempre para um lado. Ela começa, ele levanta, se ele levanta um pouquinho, ele fica muito irritado e a cabecinha cai sempre para o mesmo lado. Então você fique atenta com esses sinais.
bebê que não gosta do tummy time com 2 meses, mama muito bem numa mama e não mama bem na outra, escolhe mama, não quer mamar na mama direita ou na esquerda, por exemplo, começa a fazer a simetria craniana, a cabeça começa a mostrar algum tipo de tortura, fica torta de algum jeito. Esses bebês podem ter torcicolo, seja congênito ou posicional, não importa. Significa que você precisa buscar ajuda especializada, precisa buscar um fisioterapeuta especializado em assimetrias cranianas e torcicolos congênitos. Beleza? Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Então, seria isso. Pergunta muito boa. Oi. Pode ser torcicola. Tá, orelha, pode. Orelha diferente uma da outra, pode ser torcicola? É o seguinte, tá? Você tem que observar o alinhamento dessa orelha. Se você começa a perceber uma orelha mais acima do que a outra, um olho maior do que o outro, tá? Pode ser um sinal de torcicolo, sim. Então você também busque fisioterapia. Agora, essa orelha é maior, tipo, ela tem tantos centímetros, a outra uma tem 5 centímetros, a outra tem 6 centímetros. Não, aí não significa que é o torcicolo, alguma diferença anatômica aí nesse bebê, que às vezes merece ser investigado também, porque quando a gente pega diferença anatômica no formato da orelha, às vezes tem alguma alteração também na estrutura interna dessa orelha, então também precisa ser visto. Mas muitas vezes diferença no tamanho não relacionado com torcicolo, tá? Então, beleza. Olha só, a outra perguntinha aqui que eu achei boa, tá? Essa mãe falando o seguinte, bebê tem quase 4 meses, só mama no peito, posso tomar algo para aumentar a imunidade? Motivo, 2 vezes furúnculo. Então, pelo que eu entendi, a mãe já teve furúnculo 2 vezes, o bebê tem 4 meses, só mama no peito, ela quer aumentar a imunidade dela. Boa pergunta. Olha só, gente, a imunidade da mãe que amamenta, ela está relacionada principalmente, se você não tem nenhuma doença autoimune, você é uma mulher que sempre foi saudável, a imunidade da mãe que amamenta, ela vai estar relacionada principalmente com esses fatores que eu vou mencionar agora. Olha só. Um estado mental e emocional tranquilo, positivo, tá? Uma mãe que se considera autoeficiente, que tem a gente chama de autoeficácia muito boa, e isso você pode ir criando durante a gestação, esse sentimento de autoeficácia, de se sentir capaz de dar conta, mesmo diante de desafios. Esse é um aspecto muito importante. O aspecto emocional da mulher e mental interfere diretamente no sistema imunológico. Então, todos os estudos são unânimes em demonstrar que pessoas com depressão, elas têm a imunidade mais baixa, elas ficam mais doentes, por exemplo, tá? Alimentação. Você precisa se alimentar de forma adequada. Você precisa receber todos os nutrientes adequados para a sua saúde do seu bebê, todas as vitaminas de forma equilibrada. A gente sabe que tem vitaminas que atuam no sistema imunológico, como, por exemplo, vitamina C, vitamina A, zinco e outras vitaminas. Então, você ter uma alimentação rica em nutrientes, de preferência orgânica, sem processados, com frutas, verduras, uma hidratação adequada, isso com certeza vai interferir no seu sistema imunológico. Então, alimentação adequada e variada, de preferência com alimentos orgânicos, frutas, verduras, legumes, carne, de forma equilibrada, tá? Terceiro fator, sono. A mulher que amamenta precisa dormir de forma adequada, precisa ter uma quantidade de sono adequada. A gente sabe que amamentando o bebezinho novinho, que acorda toda hora, isso é difícil, e acorda muitas vezes à noite, isso é normal nos primeiros 2 meses principalmente, porém a mãe precisa entender que nos momentos que o bebê dorme, ela deve dormir junto, ela deve descansar também. O que a gente vê na maioria das vezes o bebê demanda muito e a mãe também às vezes tem muitas demandas da casa, por exemplo. É ela que tem que lavar, que tem que passar, que tem que
cozinhar e arruma tudo, e o marido chega e muitas vezes ainda fica por conta dela. A gente sabe que na realidade do povo brasileiro, principalmente realidades mais carentes, como eu vejo muitas vezes numa comunidade que eu atendo aqui em Londrina, pela Pastoral da Criança, isso é algo utópico. A mulher conseguir descansar quando o bebê descansa, até porque muitas têm muitos filhos, então elas não conseguem ter esse momento de descanso de forma adequada. Isso é algo que interfere muito na imunidade. Então a gente tem que ir tentando trabalhar os fatores que a gente consegue trabalhar. Eu não consigo ter horas de sono adequada. Mas então vamos tentar comer de forma adequada. Vamos nos hidratar de forma adequada. Vamos tentar trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa mente para nos tornar fortes, para que a gente consiga lidar com esses desafios que não são substituíveis. Por exemplo, uma mãe que tem 4 filhos, e às vezes todos pequenininhos, e mora numa situação que ela não tem rede de apoio, não tem como eu falar para ela, olha, dona Maria, descansa e dorme, porque senão a senhora não vai ter leite, ou sua imunidade vai ficar baixa. Não adianta eu falar isso para ela. O que a gente pode falar é, dona Maria, vamos tentar fazer o melhor que a senhora pode dentro das suas possibilidades e dentro das ferramentas que você tem. Então, se dá pra gente comer um pouco melhor, vamos comer um pouco melhor. Vamos nos hidratar de forma adequada, vamos fazer um relaxamento. Relaxamento tem como você fazer na sua casa, você não precisa pagar, fazer terapia, porque nem todas, como eu tô falando aqui, conseguem isso. E tudo isso que eu tô falando, gente, não é só pra mãe que amamenta, é até para as mães com crianças maiores, tá? Então, trabalhar a mentalidade te ajuda a lidar com os desafios de forma mais tranquila, te ajuda a criar resiliência. E até tô entrando num tema aqui que eu quero preparar uma aula específica para isso, mas eu acho tão importante que eu já quero até falar sobre isso aqui, porque faz parte da pergunta da mãe, da imunidade, tá? Eu tô falando agora, por enquanto, da questão da mentalidade e do emocional interferindo na imunidade. Tem outros fatores que eu vou comentar ainda, mas como é que a gente trabalha isso numa mãe que não tem rede de apoio? Ela precisa treinar. Ela precisa fazer relaxamento, 5 minutinhos por dia. Pode usar aquelas técnicas de mindfulness que você para, respira em 5 segundos, segura o ar em 6 segundos e solta o ar em mais 6 a 8 segundos. A técnica a gente vê depois, eu vou até estudar melhor essa técnica. Mas existe uma técnica que se você puxa o ar em 6 segundos, segura e solta. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda você a se equilibrar um pouco. Fazer esse exercício 1, 2 vezes no dia é muito bom, tá? E assim, espiritualidade. Não sei se todas têm religião, mas eu acho que não é a religião que importa, é a sua conexão com o divino, é a sua conexão com Deus, é aquilo que você acredita. Eu acredito num Deus, eu sou cristã, eu entendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas essa sou eu, doutora Ana Leia. Há pessoas que acreditam num Deus, às vezes essa pessoa não é cristã, não acredita na vinda de Jesus Cristo, mas ela tem uma conexão maior, e isso também os estudos já comprovam que faz muita diferença para as pessoas elas terem essa conexão para lidarem com os desafios da vida. Então é algo que eu sempre recomendo trabalhar, porque isso ajuda muito. E tem estudos que mostram, estudos inclusive de neurologistas, neurocirurgiões, que pessoas que oram, elas tendem a melhorar de doenças. A oração é um momento de conexão, em que você trabalha a sua mente de forma positiva. Então, a oração tende a ajudar as pessoas a melhorarem. Estudos demonstram isso. Então, é uma outra ideia que eu dou para vocês, tá? Eu respeito quem é ateu, quem não tem religião, nem nada, mas isso funciona comigo até hoje, funcionou em outras épocas,
eu percebo que cada vez que eu me relaciono mais com Deus, eu trago para minha vida, eu melhoro, as coisas parece que funcionam melhor, eu tendo a me mover de forma mais positiva. Então uma coisa leva a outra, né? Existe aquela frase que diz que você dá o passo e Deus coloca as pontes. E eu acho que é muito isso. Isso funciona muito. Você trabalhar com essa fé e confiança. Você não vai deixar tudo na mão de Deus, mas você dá o passo confiando que Ele vai colocar as pontes e você tem que estar atento para entender qual é o melhor caminho para você, se isso te leva ao seu propósito de vida. E em geral o nosso propósito não está relacionado conosco, está relacionado com o próximo. É o que nós fazemos pelo próximo, é o que nós fazemos para melhorar esse mundo em que a gente vive. Eu entendo o nosso propósito como isso, né? Então entrei aqui numa parte bem filosófica, né, pessoal? Bem filosófica, mas é o que eu acredito, tá? Já vou ler essa perguntinha aqui, deixa eu terminar aqui, eu tô nessa manha ainda da pergunta para imunidade, tá? Então, a questão da espiritualidade, trabalhar essa mentalidade é extremamente importante para a sua imunidade. Alimentação, já falei. Atividade física. Gente, atividade física, ela melhora muito a imunidade, tá? Isso não é algo que eu estou falando da minha cabeça. Não, também estudos já comprovam, porque quando você faz atividade física, você produz hormônios do bem-estar, hormônios do bem-estar melhoram o seu humor, elevam o trabalho do seu sistema imunológico, melhoram a sua qualidade de sono e o seu sistema imunológico melhora. Ao mesmo tempo, quando você tem privação de sono, você tem aumento de um hormônio, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse diminui a sua imunidade, que é o cortisol. Então, por isso que o sono também interfere nessa questão da imunidade, tá? E um outro fator que eu quero colocar aqui, ela colocou, né? Se tem alguma coisa que eu posso tomar para aumentar a imunidade. Gestantes, mães que amamentam, a única coisa que elas podem tomar é suplementação vitamínica, orientadas pelo seu obstetra ou ginecologista ou nutricionista, de acordo com os déficits nutricionais que ela porventura possa ter. Então, por exemplo, uma mãe que amamenta, ela tem que ter uma alimentação balanceada e adequada, para que ela esteja bem imunologicamente e também transmita para o seu leite coisas boas para o seu bebê. Porque a gente sabe também que até o que você come vai interferir no paladar do seu bebezinho. Olha que coisa interessante. Até o que você come interfere depois na aceitação dele de outros alimentos durante a introdução alimentar. Então, se você é uma pessoa que come variado, aqueles orgânicos, brócolis, cenoura, frutas, etc., a tendência é que a introdução alimentar do seu bebê seja muito mais tranquila, porque isso também afeta o paladar dele. Então, quando você não consegue ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, o ideal é que você procure um profissional para que prescreva para você algumas vitaminas que estejam em falta. Aí você vai fazer dosagens dessas vitaminas para entender se está tendo algum déficit e fazer reposição. Mas vamos lembrar que uma reposição feita por uma cápsula, um polivitamínico, não vai dar para o seu bebê a experiência de desenvolver o paladar para que ele tenha uma boa introdução alimentar. Então vamos lembrar disso também. O ideal é que você comece a melhorar a sua alimentação para que o seu sistema imunológico fique bem, melhore o seu emocional, comece a fazer atividade física, organize a sua rotina para que você consiga fazer tudo isso, porque às vezes a gente entra naquele turbilhão e não consegue, e aí você fica estressada, nada dá tempo naquele dia. Então organizar uma rotina minimamente para que você consiga aplicar todos esses fatores que eu mencionei aqui para melhorar seu sistema imunológico, que é o quê? Um momento de oração e meditação, espiritualidade, que seja, então oração, meditação e espiritualidade, mindfulness, alimentação adequada, você tem que comer em intervalos adequados, alimentos adequados, hidratação adequada, atividade física e sono adequado. Se você conseguir colocar essas 6 coisas em prática, não tenha dúvida, o seu sistema imunológico vai ficar muito bom e você vai ficar bem amamentando. Não vai precisar de suplementação vitamínica, vamos dizer assim. A única suplementação que talvez você precise seria da vitamina D, porque a vitamina D
a gente absorve mais tomando sol, e geralmente o sol forte, que é entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que é um sol que não dá pra gente ficar, e aí a nossa absorção de vitamina D fica ruim, então a gente precisa suplementar a vitamina D. Então essa vitamina é uma que eu indico para todo mundo, gestante, mãe que amamenta e criancinhas pequenas, porque muitas vezes a gente não consegue absorver nos horários em que tem maior pico de absorção da vitamina D, que é com o sol, com raios UVA, UVB, que são nocivos pra gente, tá bom? Então é isso. Beleza, então a segunda perguntinha ainda. Vamos ver, aí apareceu uma outra pergunta aqui do chat, deixa eu ver qual que é. Aí eu passo pra próxima. Não, olha aqui. É obrigatório o bebê estar sempre de meia no pé, mesmo estando calor? Não, de jeito nenhum. Tá calor, você tá sentindo que você está com calor, o bebê tá quentinho, coloca a mão nesse bebê, vê como é que ele tá, como é que tá o seu calor. Deixa esse bebê de fralda. Quando tá muito calor, você pode deixar o bebê de fralda só. Não é porque é recém-nascido, bebezinho de 1 mês, você tem que deixar todo encapotado de meia, não, tá? E aí você vai sentindo, você vai pôr na mão nesse bebê, você vai sentindo ele, tá? Quando o bebê tem frio, ele fica todo, ele faz um negócio que chama livedo reticular, a pelezinha fica toda rajadinha assim, tá? Ele chora, em geral, quando ele tem frio, ele vai chorar. Então, aí você põe uma roupinha leve, mas meça o calor do bebê também pelo seu calor, tá? Não pode fazer igual eu vejo muitas vezes, eu vi esses dias na comunidade lá, entrei numa casa, gente, muito calor, tava uma sauna na comunidade. Eu entrei na casa, assim, tava quente, e o bebê todo encapotado, dormindo em cima de cobertor e embrulhado. Aquilo ali é um pecado, aquilo ali é até perigoso. O bebê faz hipertermia, pode desidratar, não mama direito. Então, a gente tomar cuidado com excesso de roupa, tá? E aqui, meu bebê tem 2 meses e me falaram que tem que ficar de meia pra não ficar doente. Tem nada a ver, tá? Imagina. Fica de meia, bota meia, vai lá pro Piauí. Piauí é a terra da minha mãe, onde ela nasceu. Eu vou pra lá de vez em quando. Jesus amado, lá é 40 graus na sombra. Aí bota uma meia no bebê lá. Gente, não dá, né? Não pode, a gente tem que ter bom senso. Ai. Olha só, tem uma mãe aqui falando assim: tô com muito leite, começo de mastite. Minha bebê tá com 6 dias, mas ela não quer sugar, tem preguiça. Tô fazendo a ordenha, tiro com a bomba e oferto pra ela no copinho, não sei mais o que fazer. Olha só, Alane, essa fase é a fase em que o peito enche mais. Esses 6 dias de vida do bebê é quando o peito tá mais cheio, tá? Faz o que a gente chama de apojadura. E muitas vezes esse peito fica cheio, fica quente, mas não está ainda com mastite. Ele pode estar engurgitado, mas não está ainda com mastite. Mas existe um risco aumentado se essa mama não for esgotada. O que eu recomendo para você? Não fique sozinha na sua casa fazendo isso se você já percebeu que o bebê não está pegando e a mama está cada vez mais cheia. Porque senão você vai fazer uma mastite mesmo. E aí, quando o bebê vai pegar nessa mama, ela tem dificuldade, porque a hora que ela pega, a mama tá muito cheia, ela pega a boquinha, pega e escorrega, aí vem pro bico. Ela pega, a boquinha escorrega, porque a mama tá muito cheia e vem pro bico. Então aí não é nem preguiça do bebê, é porque ela não tá conseguindo firmar a boca nessa mama que tá muito cheia e aí escorrega. Então você precisa buscar ajuda. Em geral, quando eu não posso pagar uma consultora, eu não posso ir no meu pediatra, vai no banco de leite mais próximo e lá você pede ajuda, tá? Não pode ficar nessa fase sozinha em casa sofrendo, porque existe uma chance muito grande de desmamar quando começa a acontecer isso. Se você souber conduzir essa situação da descida do leite, que é muito comum em todas as mulheres, eu passei por isso, a maioria passa por isso, você continua amamentando e você aprende a lidar com esse excesso de leite, vocês acertam a pega do bebê, e aí esse bebê passa a mamar e te ajuda a esvaziar essa mama, tá bom? Então procure o banco de leite para que você não fique sozinha aí, senão você acaba desmamando o bebê, tá? Bom, uma outra perguntinha interessante aqui é o seguinte... olha só, gente, essa aqui para todas vocês. Olá, doutora Ana, gostaria de saber qual é a melhor opção de repelente e filtro solar para bebês. 11 meses. Então presta atenção. Com relação a repelentes, tá?
repelentes só são liberados oficialmente a partir do 6º mês. Porém, pela questão de risco, de infestação por mosquitos, de dengue, a partir do 3º mês, você pesa risco-benefício, protege esse bebê, põe mais roupinha leve, né, para evitar que o mosquito sente ali pique. Mas você pode, com relação a repelentes, você pode usar repelentes com icaridina 10%, tá? Seria o mais recomendado para bebezinhos pequenininhos a partir de 3 meses. Icaridina 10%. Tem que olhar lá, independente da marca. Em geral, o que tem icaridina 10% é o Exposes infantil. Então procura lá, Exposes infantil, tá? Icaridina 10%. Se não me engano, o Off Baby também. Mas é isso, procura esse componente como repelente. Então, a partir do 3º mês, você pode usar. 11 meses é a mesma recomendação. Icaridina e IR3535. Esse também é um outro princípio ativo de repelentes liberado nessa faixa etária de 11 meses. Então, você pode procurar IR3535 e icaridina 10%. A recomendação é aplicar somente uma vez ao dia, mas a gente sabe que o tempo desses repelentes, eles acabam expirando. Então, com 11 meses, ainda dá para você aplicar umas 2 vezes. O bebê já está entrando numa fase que dá para reaplicar 2 vezes, no máximo, estourando, se for uma área com muito mosquito. Com repelente seria isso. Então, não vai pela marca, vai pelo princípio ativo. Icaridina 10% e R3535 para essa faixa etária aí que você me passou de 11 meses. Com relação a protetores solares, tá? Protetor solar é o seguinte, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Até o 6º mês, a gente evita uma exposição direta do bebê ao sol. A gente usa proteção física, chapéu, blusinhas, UVA, UVB, fica embaixo do guarda-sol e não é recomendado exposição direta ao sol até os 6 meses. Se você for pra praia de qualquer forma, às vezes vai com um bebezinho novinho, você tem que passar o protetor, não tem jeito. Aí você vai ter que passar além da proteção física, que é o chapéu, a blusinha UVA, UVB, ficar embaixo do guarda-sol, lembrar que o mormaço queima. Você vai ter que passar protetor no bebê abaixo de 6 meses. Quais seriam os protetores mais seguros? São aqueles que não tem parabenos e nem petrolatos, derivados de petróleo. Não tem parabenos nem petrolatos. Em geral, fator acima de 30, então fator acima de 30, ou se for fator 50, 60, 80, 90, a proteção não muda. O que muda é o tempo que você precisa estar reaplicando esse protetor na criança. Então, quando aumenta o fator, 30, 60, 90, o que acontece é que você consegue ficar mais tempo sem reaplicar. Então eu sempre falo para as mães com bebezinhos buscar um protetor que tem um fator aí de pelo menos 50. Protetor branco, sem cheiro. Em geral, esses protetores que não tem parabenos nem petrolato, eles vão ser brancos, sem cheiro. As marcas mais conhecidas, marcas seguras, eu vou falar alguns exemplos. Olha, da Nivea, La Roche-Posay, Mustela, são marcas boas assim para protetor. Mas você não tem só essas, tem outras. Busque lá na embalagem essa questão que eu falei, tá? O fator, se é branco, não tem cheiro e escrito hipoalergênico. Isso não vai tirar a importância da proteção física, que é o chapéu, a blusinha UVA, UVB e o guarda-sol. Beleza? E foi para a água, tem que estar reaplicando. Então é isso com relação a protetores. Lembrando que o câncer de pele, ele tem aumentado em incidência. Esse cuidado com a proteção solar, principalmente na infância e adolescência, é porque é a fase da vida que você toma mais sol. A fase da vida em que você toma 75% da irradiação solar que você toma na vida é até os 20 anos de idade. Então, e tudo que você vai acumulando de irradiação durante a vida é o que vai aumentando a sua chance de desenvolver câncer de pele. O câncer mais perigoso é o melanoma, e em geral, mais de 60% das vezes ele dá na face mesmo.
Pessoas de pele clara, olhos verdes, como é o meu caso, com pintas, essas são as que têm mais risco de desenvolver câncer de pele. Então vocês têm que tomar muito cuidado, tomar cuidado com os adolescentes, porque aumentou muito o índice de câncer de pele em adolescentes, porque elas são muito vaidosas, principalmente as meninas, não se cuidam, quer ficar no sol, expostas. Lembrar que câmeras de bronzeamento artificial não são recomendadas, elas também aumentam a chance de câncer de pele e no Brasil, inclusive, não é liberado. Então, só para lembrar disso, pessoal. Então, é importante mesmo se cuidar, passar protetorzinho e é isso aí, tá? Mais uma pergunta aqui, ó, muito boa. E assim, ó, não vou demorar muito, não. Se vocês tiverem mais perguntas específicas aqui na live, vocês vão me mandando, tá, gente? Aí eu respondo o que for prioridade aqui para quem tá na live, tá? A pessoa respondendo, se a meia resolvesse para não ficar gripado, era ótimo, era mesmo. Já pensou? Ai, não quero pegar gripe, vou botar a meia. Ó, essa pergunta é boa, hein? Bebê de 3 meses e 27 dias só toma fórmula. É possível começar a amamentar com leite materno ainda? A mãe ainda produz leite. Olha, gente, que dó, né? A mãe produz leite, mas tá dando só a fórmula pro bebê. Então você que fez essa pergunta, não sei se você tá aqui na live, a Kathleen. Olha, é totalmente possível. Então, olha só. É totalmente possível uma mulher amamentar desde que ela queira. Desde que ela queira, ela não precisa nem ter gestado a criança. É lógico que se ela gestou a criança, ela tá com o organismo totalmente pronto, as questões hormonais todas equilibradas para produzir leite de forma mais rápida, mais satisfatória. É só ser estimulada essa mama e essa mulher vai produzir leite. E ótimo. Mulheres que não gestaram também podem amamentar, elas também podem produzir leite. Então, é totalmente possível uma mulher que já amamentou, porém diminuiu sua produção, esse bebê começou a ser, por alguma razão, complementado com fórmula, ela quer relactar, ela quer voltar a produzir leite. É totalmente possível e até mais fácil do que iniciar uma produção de leite numa mãe que nunca amamentou. Então, a natureza, ela é tão perfeita que só o fato da mulher querer amamentar, ela consegue. Ela consegue produzir leite mesmo sem ter gestado a criança. Então, se essa mulher consegue, por que é que você, que gestou a criança, não vai conseguir? Você vai conseguir. É só você trabalhar a sua cabeça de forma positiva e fazer todo o passo a passo que vai favorecer a sua produção de leite, que é o quê? Colocar esse bebê para estimular essa mama a cada 2 horas, isso é necessário, não tem jeito, tem que estimular. Se o bebê não pode estimular por alguma razão, seja porque é um bebê muito prematuro, é um bebê que nasceu com alguma alteração anatômica que não favorece a sucção, como por exemplo, anquiloglossia, que ainda não foi vista, não foi corrigida, atrapalha nesse início, ou um caso pior, mais grave, que é bebês que têm fissura lábio-palatina. Esses bebês inicialmente não podem mamar. Então, o que a gente faz? A gente mantém o estímulo na mama da mãe através de bombas extratoras. Então, você mantendo o estímulo na mama, você consegue manter a produção de leite. Ah, doutora, mas a produção vai ser igual? Não, talvez não seja igual a produção, talvez seja menor. Mas ok, não tem problema. O importante é o seu bebê receber um pouquinho do seu leite que seja, mesmo que seja no copinho, mesmo que seja na mamadeira. Por alguma razão não deu certo amamentar no peito. Vamos pensar que o leite materno, ele é muito importante para a criança. É muito importante, não só pela questão da imunidade, como também pelas questões relacionadas a desenvolvimento neurológico, desenvolvimento cerebral. Então, os estudos já têm mostrado que o leite materno tem uma substância, que é o DHA, que favorece o desenvolvimento cerebral. E que bebês que mamaram leite materno pelo menos até 1 ano de idade, eles têm um aumento no QI, que é o quociente de inteligência, de 3,7 pontos em relação a bebês que não mamaram até
essa idade ou que mamaram, ou que mamaram muito pouquinho, consideradas condições iguais de cuidados, condições emocionais, condições de estímulo. Então, crianças criadas dentro das mesmas condições, aquelas que mamaram até 1 ano pelo menos, elas têm o QI maior do que outras que não mamaram. Então, tirando a questão da imunidade, essa questão do desenvolvimento é extremamente importante. Fora essa formação do vínculo com a mãe, isso muda muito o emocional do ser humano, esse vínculo que se forma durante a amamentação. Estar no colo, a mãe produzindo leite para o bebê, colocando o seu bebê no colo. Muitas vezes, a gente tem que entender que muitas vezes não é possível a mãe amamentar no peito, mas é possível ela produzir o leite e ela ter seu bebê no colo. Então, esse sentimento de capacidade que a produção de leite, de saber que você está fornecendo o seu leite para o seu bebê e o seu bebê está recebendo o melhor que você pode, isso muda muito a sua relação com o seu bebê e o seu estado emocional, até para anos posteriores. Então, quando eu digo isso, eu não estou falando só da amamentação em si, eu estou falando da produção de leite e da possibilidade de oferecer o seu leite para o seu bebê, tá? Porque muitas vezes a gente se depara com aquela situação do agosto dourado, muitas mães questionando, nossa, mas eu não consegui amamentar, e se sentem culpadas. Eu já falei isso várias vezes, se sentem culpadas porque não amamentaram, não conseguiram, chega o agosto dourado, vem aquela culpa, a mãe fica para baixo. Gente, vamos parar com isso, vamos parar de sentir culpa. Vamos pensar o seguinte, não é porque a gente não conseguiu que a gente precisa se sentir ofendido ou magoado porque existe uma campanha que incentiva essa amamentação. A gente tem que entender que a campanha existe porque esse leite é o melhor para o bebê mesmo. E principalmente bebês que têm uma condição socioeconômica menos favorecida precisam muito desse leite. Por quê? Porque isso faz a mãe ter uma economia aí mensal que muitas vezes gira em torno de R$1.000 se ela precisar complementar esse bebê. E tem a questão da imunidade desse bebê, essa mãe que às vezes não tem condições de ter um plano, pagar pediatra. Então, ela amamentando, ela consegue ter uma imunidade melhor para o seu bebê e ter um desenvolvimento cognitivo melhor para essa criança, que vai ter mais possibilidades de se desenvolver futuramente, profissionalmente, ter melhores salários por ter mamado no peito. Então, os estudos também mostraram isso. Tem um estudo retrospectivo que foi feito com famílias de adultos que foram amamentados e que não foram, que demonstrou que aquelas crianças que mamaram no peito pelo menos até 1 ano, elas tinham um aumento de mais ou menos 20% na renda familiar quando eram adultos. Então, por isso que essa campanha, ela precisa acontecer. Ela não é para ofender ninguém, não é para ofender quem não amamentou, não é, mas a gente precisa entender que esse é fato e a gente precisa lutar por aquilo que é melhor para as nossas crianças. Não é para afetar o emocional de ninguém. Porque se fosse isso, eu também não faria essa campanha. Eu amamentei pouco minhas filhas, eu considero. Amamentei pouco tempo. A minha primeira filha foi até o 5º, 6º mês. E a minha segunda, acho que foi até o 8º. Foi pouco. Mas eu vejo que, assim, se fosse hoje, eu tentaria ao máximo mudar isso, ter mudado o esquema, ter feito diferente, teria estudado mais. Hoje eu sei muito mais coisas que na época eu também não sabia. E é por isso que eu venho aqui também sempre e fico martelando isso com vocês, mães, para insistirem na produção de leite, mesmo que seja para não amamentar no peito. Ah, não deu certo, não tá dando certo dar mamar no peito. Mas vamos insistir na produção de leite, tá bom? Porque isso já vai ser um benefício enorme pro seu bebê. Um pouquinho de leite que você dê para ele, um pouquinho, 10, 20 ml que você dê todo dia para ele já vai fazer uma diferença enorme. Ah, você complementa o resto com a fórmula, beleza, mas dá esses 10, 20 ml para ele. Tira lá todo dia um tiquinho. Para ele já vai ser as gotinhas de imunidade que você tá dando pro seu filhinho. Então, é isso que eu quero também trabalhar na cabeça de vocês, tá bom? Que mais? Então, é possível, ela perguntou isso, é possível sim, existe uma forma. A gente... Tá na live, né? A Kathleen, é possível, tá? Eu faço isso no meu consultório.
Existem pessoas que também conseguem. Eu relacto mães que querem voltar a amamentar, então eu faço isso. Aqui na live é difícil de explicar todas as técnicas, mas, por exemplo, o que eu vou sugerir para você agora? Se você consegue, coloque esse bebê no peito a cada 2 horas, para ele estimular. Coloque. Ah, mas ele não pega. Então, o que você pode tentar fazer? Usar uma sondinha. A gente usa uma sonda, coloca lá na mama, põe uma chuquinha inicialmente com a fórmula. Aí, essa sonda vai na chuca e a sondinha desce para a mama. A gente coloca o bebê para sugar ali e o bebê suga aquele leitinho que vem da mamadeirinha. Só que ao mesmo tempo que ele está sugando aquele leitinho para matar a fominha dele, ele está estimulando a sua mama. Então, a sua mama volta a produzir leite. E ao mesmo tempo, ele volta a pegar na sua mama, ele volta a sentir, ele sente o leite vindo dali e ele volta a querer sugar na sua mama. Então, é todo um processo de aprendizado que exige paciência, sim, tá? Nem sempre é possível permanecer somente, mesmo a gente relactando, ou aquelas mulheres que querem começar a produzir leite, mães adotivas que querem começar a produzir leite, isso é possível também. Nem sempre é possível elas manterem somente com o leite materno. Às vezes tem que complementar com a fórmula, mas elas podem permanecer amamentando assim anos, produzindo leite materno. Isso é muito legal, tá? Então, se você quer, vá atrás. Depois me manda mensagem por direct. Eu não sei se você é de Londrina, me procura, a gente conversa melhor sobre isso, mas é totalmente possível, tá? Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Que horas são? Deixa eu ver. Ah, já tá dando horário nosso, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Então eu falei, tem uma perguntinha que eu vou responder para acabar com as perguntas de hoje. As de hoje eu já respondi, teve mais um monte de dias atrás. Mas essa de hoje que é o seguinte, ó. Isso aqui pode acontecer com várias mães de meninos. A fimose, olha só. A mãe perguntou assim: meu menino tem 4 anos, faz balão quando sai o xixi. Ainda posso tentar com Postec? Não queria cirurgia. Olha só. 4 anos. Quando ele vai fazer xixi, o que acontece? Como a pelezinha é muito estreita, ele aperta o pênis e provavelmente o prepúcio não desce totalmente. A hora que faz o xixi, aquele xixi ele volta, faz balão ali no pênis. Então, o que eu oriento nesses casos? Então, você já tem 4 anos. A gente pode tentar com Postec ainda? O Postec é uma pomada que tem corticoide e mais uma outra substância lá, que é a hialuronidase, para ajudar a soltar a pele do prepúcio. Pode tentar com Postec e observar como é que vai abrindo essa pele. Mas é assim, a fimose, dependendo do grau, você tem fimose parcial, você tem fimose total. Hoje em dia, opera-se muito menos. Hoje em dia, usa-se muito mais a pomada, vai esperando a criança crescer, usa pomada. E muitas vezes não tem se indicado cirurgia com tanta frequência como era antigamente. Porém, se a criança já tem 4 anos, já usou Postec, não funcionou, faz parafimose. O que é a parafimose? É quando a pelezinha desce e depois não sobe, tá? Ou já fez parafimose. O que acontece? A parafimose, ela estrangula lá o pênis do menininho. Às vezes a gente pegava no pronto-socorro, ficava estrangulando, não subia, daí inchava, era aquele transtorno, aí doía pra subir aquela pele, tinha que... Olha, então se a criança faz muita complicação desse tipo, tem que procurar um urologista infantil ou um cirurgião infantil para avaliar isso daí, porque às vezes o caso é cirúrgico sim. Mas antes de tentar a cirurgia, a gente sempre tenta a Postec ou a betametasona, que é a pomada de corticoide que ajuda ali a abrir a pelezinha. A gente usa 2 vezes no dia, tá? 2 vezes no dia, por um período de 30 dias. Usou 2 vezes no dia por um período de 30 dias, não teve melhora? Aí você tem que procurar o cirurgião ou o urologista para avaliar, porque senão isso é chance aumentada de infecção ali, desconforto na relação sexual futuramente, doenças sexualmente transmissíveis e até estudos que mostram que tem aumento de chance de câncer de pênis, tá, gente? Isso aí eu preciso ler melhor, mas eu li isso daí e eu já li até isso. Então a gente precisa avaliar. O menino não deve ficar com fimose aí pra vida, tá?
Outra perguntinha. Percebi que minha bebê de 2 meses não sente mais cólicas, porém... E ela ficou... Tá. Ó, minha bebê de 2 meses não sente mais cólica, porém comi feijão por 2 dias e ela ficou com bastante gás. Sei que não é comprovado, mas percebi. Olha, assim... Exatamente. Com relação aos alimentos orgânicos, saudáveis que a mãe come, tem nada comprovado que você não pode comer feijão, que você não pode comer uma série de coisas aí que o pessoal fala, ervilha, às vezes fala de laranja. Tem nada, você tem que comer de tudo, tá? Alimentos, eu vou dizer pra você que alimentos processados, eles têm muito mais relação com efeitos no bebê do que esses alimentos orgânicos, mas você tem que observar o seu bebê. Observa, porque às vezes a mãe observa isso porque a gente sabe que os alimentos, os nutrientes acabam passando para o leite, algumas coisas, e você tem que observar e fazer esse teste que a gente chama de provocação e exclusão. Você achou que foi o feijão, você fica um tempo sem comer, aí você observa a reação do bebê. Aí volta a comer, aí vê se ele volta a ter sintomas muito intensos. Mas não há nenhuma recomendação formal dentro da pediatria que te fale que você tem que suspender alimentos da sua dieta por causa de cólica no bebê. Não tem. O único alimento que pode dar efeito no bebê e que a gente recomenda a suspensão, a exclusão, quando tem indícios de alergia à proteína do leite de vaca, é o leite, tá? Quando tem sangramento, a gente percebe sangue nas fezes, o bebê aumenta muito a cólica e a mãe já começa a falar que tem sangue. Aí a gente faz o teste de exclusão e depois de provocação para confirmar o diagnóstico. E quando a cólica é muito intensa também, a gente suspende o leite da mãe para ver se isso também melhora, depois volta o leite para a mãe. É o leite de vaca. O restante dos alimentos orgânicos, nenhum tem nada comprovado, tá? Mas você, como a mãe observadora que e você também tem o seu feeling, você pode testar isso daí com feijão. Fica um tempo sem, depois come, vê se realmente é o feijão. Porque às vezes nem é, às vezes foi uma coincidência, tá? Que mais? Bom, gente, é isso. Acho que eu já respondi bastante perguntinha, já 12h30. Obrigada pela presença de todas. Semana que vem tem mais programa Mamãe Sem Neura. Deixem sugestões de temas. Gostaram da live? Se vocês gostaram, deixa um comentáriozinho. Eu vou baixar a live hoje já. E aí vocês deixem um comentáriozinho, porque aí a plataforma entrega mais e aí isso me ajuda. E eu tô aqui toda semana pra vocês, tá bom? Então daqui a pouquinho já baixo a live e vocês comentam. Um grande abraço e mandem mais perguntas, tá? Fiquem com Deus. Até lá!